Mas o pior não é identificar uma pessoa narcisista, é não saber se proteger dos jogos psicológicos que eles fazem. Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Severino, terapeuta emocional e comportamental, e o meu papel aqui é te ajudar a se reencontrar e alcançar realização pessoal. Hoje eu quero dividir com você 3 características da pessoa narcisista e como isso afeta os relacionamentos e as pessoas neste relacionamento. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o mito de Narciso, que está disponível aqui para você, e esclarecendo como é que isso está construído, quando é que isso é um nível natural por causa da nossa evolução e desenvolvimento, e quando isso se torna uma patologia. E eu quero, antes de seguir, te falar 2 coisas. Primeiro, quando nós falamos de narcisismo, nós vemos muitos sintomas que são muito frequentes, mas é preciso se lembrar que uma pessoa narcisista, na verdade, é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade. Então nós não vamos usar simplesmente um rótulo de narcisista ou rotular qualquer pessoa como uma pessoa narcisista. A segunda coisa é que eu estou fazendo esse conteúdo para ajudar as pessoas a superar os seus desafios nos relacionamentos. Algumas estão enfrentando relações tóxicas, relações abusivas e algumas com características narcisistas. E uma forma de contribuir, de ajudar essas pessoas, é que esse conteúdo alcance essas pessoas. Então eu quero te pedir para me ajudar nisso. Se você curtir o conteúdo, deixa aqui o seu like, mas também compartilha com alguém. Faça um comentário, faça suas perguntas. Eu gosto muito de trazer aqui as respostas e responder a você o que você comentar. Porque isso, inclusive, ajuda o canal a entregar um pouco mais e o YouTube vai entregar um pouco mais para aqueles que realmente precisam dessa informação. A primeira coisa que eu quero te falar é esse contexto. Por que é que nós estamos falando de transtorno de personalidade narcisística? É que muitas pessoas acabaram ficando presas num estágio de desenvolvimento, porque encontraram um nível de insegurança muito grande e, portanto, continuam repetindo a necessidade de suprir os níveis de atenção, de reconhecimento, de valorização e etc. O fato é que essas pessoas estão lidando com a sua própria insuficiência ou com o sentimento de insuficiência e por isso reforçam o tempo todo, em todas as relações, a necessidade de ser reconhecido, de ser elogiado, de ocupar lugares e posições de destaque, para que sinta nesse tipo de resultado um pouco de valor próprio. Deu para entender? Agora, olhando um pouco mais direto para os relacionamentos, a gente vê algumas características se repetindo, não é? A primeira que eu quero citar é a sensação de quem fica no lugar de vítima. Essa é uma sensação de impotência, de tristeza, de frustração. Todas as sensações que diminuem essa pessoa acabam acontecendo. Por quê? Porque há uma exigência em atender às expectativas e necessidades de outra pessoa e acaba se anulando, se diminuindo ou perdendo espaços que são importantes para o seu próprio desenvolvimento. Vou te falar 3 características do narcisista, mas também vou te falar por que é que essas atitudes e características acabam funcionando. A primeira delas é a manipulação. Narcisistas são tipicamente manipuladores, mas eles são muito habilidosos em transferir responsabilidades, em desviar-se das atribuições, dos próprios papéis, dos resultados. E, portanto, ele usa jogos psicológicos para que as suas vítimas assumam aquilo que é mais prejudicial, para que elas, as vítimas, sempre estejam prontas para socorrer, para ajudar, para elevar. Então a manipulação é uma característica típica do narcisista. É uma forma de se colocar sempre num lugar de destaque, de preservação e de isenção. O objetivo de usar essa ferramenta de manipulação é sempre manter consigo o controle, para que a outra pessoa esteja sempre na defensiva. Então é comum você ver numa conversa com um narcisista, um assunto em que ele precisa dar uma resposta se tornar um questionamento para que o outro dê uma resposta. E quando a gente pressiona alguém que é narcisista a assumir a responsabilidade daquela resposta, ele se coloca numa condição de vítima, de violentado e, portanto,
acusa o outro do problema que está naquela relação. E por que que isso funciona muito? Como é que isso tem espaço dentro do relacionamento? É possível para um narcisista usar a manipulação como recurso porque a sua vítima geralmente não tem controle na autocrítica. Ela é uma pessoa que se critica demais e não de maneira analítica, com critérios. Ela sempre se acusa e tem uma tendência a se culpar. Quando uma pessoa tem a tendência de pedir muito desculpa, de ficar procurando sempre o que fez de errado, de ficar tentando sempre amenizar as questões como se a responsabilidade total fosse dela, é muito fácil para um narcisista manipulá-la. Porque no momento em que ele começa a inverter a conversa, essa pessoa também tem uma facilidade para se colocar num lugar de culpa. E quando isso acontece, a manipulação se torna uma ferramenta muito poderosa. E é por isso que, mesmo sabendo que um narcisista está usando a ferramenta da manipulação, a vítima não consegue se defender porque tem dentro de si essa sensação, essa disposição de assumir culpas, de se criticar demais, de se achar insuficiente. Deu para entender? E como é que você pode mudar esse cenário? Como é que você pode se defender dessa manipulação? A melhor forma de se defender é que você aprenda a se conhecer. Geralmente, nós assumimos um hábito e praticamos quase tudo de maneira inconsciente. Mas o que nós fazemos é resultado daquilo que nós aprendemos na nossa história, na nossa formação. E se desde cedo você está acostumado a receber acusações e assumir o lugar de culpa, você continua praticando isso sem nenhum tipo de julgamento. Então a melhor forma de você se defender dessa manipulação é que você faça uma avaliação interna, perceba onde é o teu lugar, se conheça mais profundamente para saber o que é tua responsabilidade e o que não é. Quando você ocupa o seu lugar, tudo ao redor ocupa também. A segunda característica é a falta de empatia. É muito comum perceber isso. E quando eu digo falta de empatia, eu estou falando sobre jamais priorizar a necessidade do outro. É típico do narcisista resolver todas as suas questões primeiro e todas as que aparecem o tempo todo primeiro. Então, se ele resolve tudo o que quer no dia, ele não vai atender a necessidade de outra pessoa. Ele busca necessidades do dia seguinte para atender às suas próprias. Esse tipo de atitude leva a pessoa que é vítima nessa relação ou que está sofrendo o abuso dessa relação a um lugar de dependência emocional. Por exemplo, a pessoa está nessa relação esperando algum momento em que ela também seja reconhecida. O narcisista o tempo todo vai requerer para si. A pessoa que está nessa relação vai começar a sentir falta. A princípio, vai ser um prazer abrir mão do seu espaço. Com o tempo, ela vai perceber que não tem mais espaço. E cada vez mais essa pessoa vai sentir a exigência de agradar ao outro. E por que isso acontece? Vou te dar um exemplo. Essa pessoa vem de uma família em que ela não tinha espaços. Então ela tem uma determinada carência, ela sente falta de afeto, sente falta de reconhecimento e sempre espera a validação de alguém para afirmar se ela está certa ou não. Na relação com uma pessoa narcisista, esta pessoa, essa história, acaba sendo uma vítima, uma presa fácil, porque vai esperar a atenção de um narcisista, ele sempre vai prometer que lhe dará atenção e que vai cuidar no tempo certo, e essa pessoa vai ficar presa porque depende emocionalmente daquilo que essa pessoa quer dar ou não quer dar. Aliás, o lance da dependência emocional é muito interessante, e eu costumo comparar isso com os hábitos de dependência química, dependência etílica e etc. O lance da dependência é que você traz um conteúdo externo para dentro de si, para suprir uma necessidade que o seu organismo não está conseguindo suprir. Então, por causa de um nível altíssimo de estresse, você não consegue regularizar o seu corpo. Então, uma substância externa vem e traz aquele nível de repouso que você esperava. Quanto mais você usa o que é externo, menos o teu corpo produz. A dependência emocional também é assim.
A pessoa espera um conteúdo externo para lhe trazer um nível de estabilidade emocional. E quanto mais ela se acostuma, menos ela gera esse nível de estabilidade. Porque está se acostumando a receber de fora. Então, uma pessoa que vem de uma história, que vem de uma experiência de falta, de escassez na relação, escassez de afeto, de afirmações, de aprovações ou reprovações, está acostumada a esperar do outro o reconhecimento. E dentro de uma relação com um narcisista, ela espera através de uma promessa que provavelmente não vai se cumprir. E por isso se torna vítima do narcisismo. Entendeu? A terceira característica é uma necessidade constante de validação. Uma pessoa narcisista acaba exigindo dos seus pares que reconheça o seu valor, o seu desempenho, a sua importância, a sua relevância. É uma forma de demonstrar aos outros que ele ou ela ocupa um lugar superior, fazendo com que as outras pessoas muitas vezes se sintam menores, inferiorizadas e impotentes. Isso funciona principalmente com aquelas pessoas que precisam de afirmação externa ou que têm um senso de estima, de autoestima muito baixos. Uma pessoa que tem uma autoestima baixa, ela acaba esperando como reciprocidade uma atitude de carinho, de reconhecimento e etc. Então, é muito comum você ver exemplos do tipo: o narcisista fala bem sobre si, mostra como sabe das coisas e tenta convencer ao outro que as suas características excelentes e maravilhosas vão ajudá-la de alguma forma. O objetivo desse tipo de atitude é se colocar como superior, como salvador, como o que está sempre certo. Na ponta contrária disso, faz com que a outra pessoa se sinta sempre inferior, incapaz, impotente e sem valor. Bom, eu te mostrei aqui 3 características de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisística. Você também consegue ver esse tipo de atitude em algumas pessoas que não têm necessariamente um transtorno, mas são atitudes características de quem é narcisista. Então, antes de rotular alguém, tenha certeza que essa pessoa tem um diagnóstico desse transtorno. É um pouco difícil ter essa percepção, eu confesso, porque uma pessoa narcisista, ela não busca ajuda porque não acredita precisar de ajuda. Quando você percebe esse tipo de atitude, de reação, há uma tendência de que essa pessoa tenha um transtorno. O que eu quero te alertar é que você, pessoalmente, não vai conseguir mudar uma pessoa narcisista. As atitudes de um narcisista estão entranhadas nela como características de personalidade. Não quer dizer que ela não possa mudar. Só quer dizer que não está no teu alcance nem no teu poder fazer isso. Portanto, para que você tenha escape, força de mudar esse cenário na tua vida, você precisa construir proteção pessoal para esse tipo de atitude e comportamento. Perceba que, para cada atitude narcisista, tem uma condição emocional na vida de alguém que está se tornando vítima. O fato é que as características narcisísticas são tóxicas, são prejudiciais e são criadoras de vítimas. Mas essas pessoas só se tornam vítimas porque têm necessidades emocionais que não atenderam pessoalmente. Então a minha primeira sugestão para você é: você precisa se conhecer melhor. Você precisa desenvolver autoconhecimento, porque algumas das suas permissões estão conectadas à sua história de desenvolvimento. Se você não souber disso, você não vai poder ajustar. Em segundo lugar, você precisa estar disposto ou disposta a ocupar o seu lugar de responsabilidade. Escuta, responsabilidade não é culpa, tá bom? Responsabilidade é o poder, o direito de dar respostas. Quando a vida pergunta para você como é que você vai evoluir, se você vai aceitar isso ou não, se você vai sair dessa situação ou não, a resposta é sua. A responsabilidade é sua. Então, mesmo que não tenha nada a ver com culpa, você é quem tem o poder e o direito de dar essa resposta. Então, assuma o seu lugar de responsabilidade. Porque quando você ocupa o seu lugar, todas as coisas ao redor ocupam também. E em terceiro lugar,
Busque relações que te fortaleçam. É muito comum, e eu vou falar disso provavelmente em outro vídeo, é muito comum que um narcisista tente isolar a pessoa que está sendo sua vítima. Por quê? Porque assim ela controla total e exclusivamente aquela pessoa. Então, reforce os seus laços de amizade, os seus laços familiares, reforce a sua rede de apoio. Se disponha a se envolver. Às vezes a gente tem alguns receios, né, de expor algumas situações, tem medo de se mostrar frágil. A questão é que você precisa receber ajuda nas áreas em que você precisa de ajuda. E para isso é necessário que você dê o passo, que você tome a atitude de buscar apoio e suporte naquilo que você precisa. Tá bom? Se você precisar, conta comigo. Pode me procurar aqui nos perfis, a gente pode combinar uma forma de te ajudar e te atender. Mas acima de tudo, mantenha-se conectado consigo mesmo. Porque a única forma de se livrar do impulso, do controle, da manipulação e da exigência do outro é quando você é você de verdade. Tá legal? Não se esqueça de curtir, compartilhar. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, por favor, porque assim você fortalece esse canal e ajuda a gente a chegar a mais pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!